Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos aguardar uns minutinhos para todos entrarem na sala. Enquanto isso, vamos acalmando os nossos pensamentos, sintonizando com o alto, aproveitando esta oportunidade para nós mesmos, nessa introspecção, nesse relaxamento, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos. Se estiver muito alto, o barulhinho aqui dos passarinhos, vocês me avisam, não é aqui de casa não, é um somzinho, tá? Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, acalmando os nossos corações, nos sentindo envolver pela natureza, que nos mostra grandes exemplos de serenidade, de contribuição, de servir. Querido Mestre Jesus, sustenta-nos nesta noite de hoje, conduzindo os nossos pensamentos e reflexões, para que possamos encontrar em nós caminhos para fluirmos como a água, para servirmos como a árvore,
para desempenharmos com alegria o nosso papel na criação. Ajuda-nos, querido Mestre, a descortinar em cada um de nós, através das reflexões de hoje, o universo de emoções e de sentimentos que definem as nossas escolhas, para que possamos, Senhor, conhecendo a nós mesmos, nos superarmos a cada dia. Pedimos a Ti, Pai amado, o Teu amparo para esses estudos de hoje e a Tua bênção para os trabalhos que se iniciam. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, né? Então não sei quem entrou ou não, mas nós vamos seguir na sequência, ok? Se tiver algum comentário ou outro aqui, me desculpem se eu não responder, tá bom? Tô com uma dificuldadezinha aqui. Mas vamos lá. O que nós preparamos para hoje? Eu fiz aqui uma síntese, né? Para a gente abordar um pouquinho sobre a emoção da raiva, né? E os caminhos que nós, como espírito, podemos trilhar para trabalhar esta emoção em nós, né? Administrar esta emoção em nós, que é uma emoção muito natural, de forma a sermos agentes, colaboradores da paz, colaboradores do bem-estar social, dos relacionamentos felizes, né? Então, para a gente começar a tratar esse tema hoje, primeiro nós vamos fazer uma distinção de emoção para sentimento, né? Sentimentos e emoções são coisas diferentes, apesar de trabalharem muito próximas, e por isso a gente se confunde muitas vezes com o que é emoção e o que é um sentimento, né? A emoção, gente, é um conjunto de respostas químicas, físicas, neurais, né? Que surgem quando somos estimulados por um ambiente à nossa volta. Então, quando nós somos estimulados por um determinado ambiente, nós temos um reflexo emotivo, uma emoção que surge em razão daquele estímulo, né? A palavra emoção, ela vem de um termo em latim que se chama emovere, que significa energia em movimento. Então, emoção é essa energia em movimento que surge em razão de certos estímulos ao nosso redor, né? Então, percebam que nós estamos tratando agora sobre emoção e nós vamos situar a raiva neste conceito de emoção, que é diferente de sentimento. O sentimento, ele é uma resposta a essa emoção. Então, ou seja, nós tratamos de sentimentos quando nós estamos reagindo a partir desta emoção. É como nós nos sentimos diante desta emoção. O que vem depois desta emoção. Aí nós estamos no campo dos sentimentos. Então, o sentimento, ele é uma resposta à emoção, né? Mas ele é diferente da emoção. A emoção é esse conjunto de respostas químicas, neurais, físicas, que a gente pode sentir fisicamente, que nós vamos estar tentando definir um pouquinho hoje para nortear as nossas reflexões, né? Pensando sobre esse aspecto, a gente pode diferenciar que a vingança, ela está mais ligada ao sentimento, né, gente? E a emoção, ela está ligada a essa reação imediata de sensações que nós temos diante de um estímulo. Por que a vingança está mais ligada a um sentimento doente? Porque na emoção, quando nós recebemos o estímulo, imediatamente o nosso organismo reage. A forma como nós vamos agir na sequência, ou seja, como eu vou administrar essa emoção, isso já está no meu campo de escolhas. Eu não preciso dar vazão total à emoção, por exemplo,
e acreditar que eu preciso ser rude, agressivo e que isso é uma expressão natural de raiva. Não é, né? A vingança, na vingança eu articulo, eu me utilizo como base de sustentação para toda essa articulação de devolver o mal de sentimentos adoecidos, como a mágoa, rancor, o orgulho ferido, a prepotência, a arrogância, né? Então, a base destes sentimentos doentes, eu articulo uma reação tardia aquele mal que me foi feito, né? Na emoção, eu recebo a frustração, né? O sentimento de frustração, que eu entro agora na conceituação da raiva, como sendo essa emoção decorrente de uma frustração significativa aos meus planos. Então, eu planejo alguma coisa e tenho essa sensação de frustração imediata provocada por alguém ou por alguma situação, né? Quando eu recebo essa emoção, eu na hora tenho reações físico-químicas, né? Reações neurais, né? E eu posso administrar essa raiva de maneira que ela constitua para mim motivo de avanço, de progresso, porque neste movimento dessas reações, eu posso me sentir, por exemplo, estimulado a combater uma injustiça. Né? Então, a injustiça, por exemplo, a injustiça gera essa emoção de raiva, ela dá start a essa emoção de raiva, né? E nos movimenta para agirmos em prol daquilo que nós acreditamos, né? Nos ajuda a entender o que está errado na nossa vida e buscar uma motivação e possíveis soluções. Então, a raiva nos estimula dessa maneira. Ela nos tira daquela situação de acomodação, nos tira daquela zona de conforto, de serenidade, nos descortina que algo não está errado, que os nossos objetivos foram frustrados, né? E que nós podemos e devemos fazer algo para superar aqueles obstáculos às nossas realizações, né? Então, eu tenho um exemplo de quando eu era jovenzinha, da minha juventude, que eu acho muito interessante, que refletindo sobre a raiva esses dias, eu consegui lembrar desse momento e foi um momento em que a raiva foi utilizada, eu consegui utilizar a raiva de uma forma positiva. Nem sempre eu consigo, né? Inclusive eu escolhi esse tema exatamente porque nas últimas semanas eu percebi que eu estava muito movimentada na raiva, né? Então, muitas vezes eu estava irritada com poucas coisas, eu recebia as colocações das outras pessoas, ou o trânsito, ou uma série de estímulos que nós vamos tratar mais na frente, e eu imediatamente me desequilibrava, ficava nervosa, né? E comecei então a estudar a raiva para entender, né, esse processo interno, como lidar com ele, né? Nessa juventude foi interessante que o meu professor, eu tive um professor muito peculiar, um professor de português, e ele tinha um hábito terrível. Hoje a gente não vê mais isso, mas pelo menos não deve ver, né? Chegamos a um ponto em que a gente já não deve mais ver isso. Mas naquela época, esse professor, ele tinha um hábito de chegar na gente, né? Nos alunos, quando ele entregar as provas corrigidas, que eram um papel, né? Aquelas provas de mimeógrafos, lembra? Então ele passava mesa em mesa, olhando diretamente para o aluno, chamando diretamente pelo nome diante de todos, né? E ele jogava a prova na mesa do aluno e mencionava a nota dele em voz alta para todo mundo, sempre com uma colocação sarcástica, né? Picante, né? Sobre a nota do aluno. Dificilmente, só quando era 9 ou 10 a nota, que ele fazia algum elogio e ainda meio assim, né? Então ele tinha toda uma peculiaridade de personalidade ali, né? Muito interessante, muito estimulante da raiva, né? Então ele chegou em mim e eu tinha, na época, notas muito medianas em português, né? Era 5, 6, né? E quando a nota máxima era 10 e a mínima era 5, né? Então ele chegou em mim, jogou a nota, a prova, né? A primeira prova que ele jogou na minha mesa, assim, né? Ele olhou para mim assim e falou assim: japonês, quando dá de ser inteligente, é o primeiro da sala, mas também quando dá de ser burro, é muito medíocre, é sempre mediano. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei tão desnorteada, e as pessoas olhando para mim, dando risada, né? Um bullying total, né?
que na hora me deu uma raiva dele tão grande. Hoje eu consigo entender que era uma raiva, né? Me deu uma raiva dele tão grande que eu esperei ele distribuir todas as provas e aí eu fui até a mesa do professor. Então eu reparei que tinha vários livros na mesa dele, que eram os livros que ele carregava para fazer as aulas, para dar as aulas, né? E aí eu me recordo que eu perguntei para ele assim: professor, quais livros desses eu preciso ler para saber português ao ponto do senhor não me achar mais burra? E aí ele me disse assim, eu lembro que ele pegou um livro bem grosso, que eu nunca mais esqueci o nome, chama-se Novíssima Gramática, do Domingos Pascoal Segala. E ele fez assim, com o livro, assim, sabe, folheando o livro, e falou: quando você souber este livro, você vai estar começando. Eu falei: meu Deus. Aí eu anotei o nome do livro e fui para a biblioteca municipal meses a fio, estudando esse livro de cabo a rabo. Eu não tinha dinheiro para comprar o livro, mas eu ia na biblioteca municipal. E aí eu ia confrontando esse livro do Domingos Pascoal Segala com outros livros de outros autores de gramática, para ir solidificando o entendimento, percebendo a forma como cada um fazia a abordagem, porque de repente a abordagem de um encaixava melhor na minha capacidade de compreensão e de outro menos. Então eu fui assim fazendo um estudo sistematizado da gramática. Após alguns meses, ou seja, após quase uns 6 meses de muita dedicação, as minhas notas subiram extremamente. Eu cheguei ao ponto de tirar o 10, tão almejado desse professor, né? O que também não foi tão motivo de comemoração com relação a ele, porque ele falou assim: tá começando a melhorar, né? Mas que para mim acabou sendo extremamente proveitoso. Tanto que eu acabei me dedicando profissionalmente a uma área que usa muito a língua, né? Que é o direito, a advocacia, que usa muito o português, a gramática, né? E antes mesmo de eu me dedicar a essa profissão, de eu me formar nessa área, eu já estava dando aula particular de português para complementar minha renda jovenzinha ainda, né? Então, foi um estímulo muito interessante. Esse do professor, né? Ele foi um estímulo que acabei conseguindo administrar a raiva de uma maneira positiva, o que nem sempre acontece, né? Às vezes a gente dá vazão a agressividades a partir da raiva, mas foi um estímulo muito interessante, acabou contribuindo para a minha história como pessoa, né? Olha que interessante, me tirou daquela zona de conforto, daquela acomodação de um 5, um 6, que me garantia aprovação no ensino médio, e me levou para um ponto de superação das minhas próprias dificuldades e consequente qualificação futura, né? A gente tem diversos estímulos nesse sentido, né? E no decorrer de um dia, a gente consegue observar uma série de estímulos que nos trazem um pouco que nos desenvolve, nos traz à tona a raiva, né? Nos trazem um pouco de desconforto e surge a raiva. Então, por exemplo, o trânsito caótico, né, gente? Motoqueiros quase que atropelando a gente, motoristas que muitas vezes não dão seta, comem faixa, né, fecham a gente. Isso sem falar aquelas situações que a gente acha que é um absurdo, por exemplo, de ver um motorista transitando de uma faixa para outra e quando a gente passa do lado percebe que ele está embriagado. Às vezes até com uma latinha de cerveja na mão, ou aquelas situações da pessoa jogar a lata de cerveja ainda pela janela, né? Além de beber e colocar em risco o trânsito, ainda joga a latinha, poluindo o meio ambiente, né? Então são situações que às vezes nos traz à tona a emoção de raiva, né? Reuniões de trabalho, onde muitas vezes a gente vê a resistência, a relutância de determinados companheiros num caminho que a gente sabe que está trazendo prejuízo coletivo, trazendo prejuízo para o grupo, e mesmo assim a gente se sente ali injustiçado, colocado numa situação de vulnerabilidade, né? Filas em atendimentos públicos de toda a ordem. Enfim, há uma série de frustrações às nossas expectativas que são estímulos a essa raiva, né? A surgir a emoção da raiva, né? Então, qual o alvo seria para nós, né? Será que eu vou um dia arrancar essa emoção de raiva de mim? Não vou ter mais raiva? Não é necessariamente assim, porque a raiva, assim como a tristeza, o medo, a alegria, são emoções básicas
que nos garantem o equilíbrio, nos impulsionam em progresso. Então, elas não precisam ser extirpadas da intimidade do ser. O que o ser precisa aprender é administrar essas emoções, não negar a existência delas, nem né, achar que nós vamos chegar num ponto que nós nunca vamos ficar inconformados com alguma coisa ou sentindo raiva de alguma situação ou alguma frustração. Não é esse o objetivo. Muitas vezes a gente se perde nos caminhos de transformação porque a gente cria alvos inalcançáveis, alvos que não são reais, né? Vencer a raiva, a emoção da raiva ao ponto dela nunca mais existir em nós, não é esse o objetivo, né? O objetivo é como eu administro a raiva, como eu recebo essa emoção, entendo, consigo identificá-la e depois devolvo ao universo de forma construtiva alguma ação ou até inércia da minha parte, né? Então, tem uma monja budista, não sei se vocês conhecem, a monja Koen, não sei se a pronúncia é Koen ou Koen, né? Mas ela é muito conhecida hoje, está nas redes sociais e tal. E ela fala, numa das lives dela falando sobre raiva, ela fala da importância da gente identificar essa emoção, saber como ela é, a cor, tamanho, jeito, cheiro, forma, né? E ela conta, então, ela faz ali, conta uma metáfora, né? Uma historinha de um monge que ele queria identificar essa raiva, saber como ela era, pegar ela em flagrante, na hora que ela acontecia. Então, ele acertou com um menininho que ele daria uma moeda de ouro para esse menino se ele conseguisse atingi-lo com uma paulada exatamente no momento em que ele estivesse sentindo a raiva, para que ele pudesse perceber, notar, né, os efeitos dela no corpo dele, né, notar a cara dela, saber como ela é, ou seja, no momento exato, sentir a raiva e saber administrá-la, saber, né, descobrir como lidar com ela, como expressá-la adequadamente. Então, diz que o menino percebeu que ele estava andando ao lado dele, percebeu que esse monge estava começando a ficar irritado com algumas pessoas, e aí ele pegou o pau, foi lá, deu-lhe uma paulada na cabeça, né? E aí ele falou, não, eu não estava com raiva ainda, eu estava começando, mas ainda não estava com raiva, né? Aí numa outra ocasião, o monge já chegou bravo, chutando a porta, aí o menininho deu-lhe outra paulada, e aí ele falou assim, não, agora eu já estava com raiva, eu quero que você pegue bem na hora, assim, segundos antes dela acontecer, para que eu possa observá-la, né? Aí na terceira vez, ele conseguiu pegar nesse momento exato, né, de quando ela acontecia, de quando ela começava, né? Bem, ela conta isso para fazer algumas observações, né, muito importantes, que hoje eu trago para a gente aqui, eu identifico a presença da raiva em mim, eu consigo identificá-la quando ela surge, porque a raiva, como a gente falou antes, ela é uma emoção, e ela produz sensações, né, a gente colocou lá em cima na conceituação da raiva, lá no começo, né, que ela é uma emoção que produz respostas químicas e neurais, né? Uma das respostas químicas e neurais que ela produz é uma rigidez abdominal, né? Então a gente sente assim que parece que o abdômen fica mais rígido, parece que a gente tem uma tensão abdominal, né? A gente também sente um rubor na face, parece que o rosto fica vermelho, quente, né? A gente sente, porque né, o sangue modifica o local de concentração, né? As células passam a concentrar o sangue nos órgãos que nos colocam em posição de ação, de agir, né? A respiração muda também, fica mais rápida, mais ofegante. Ela deixa de ser também diafragmática e passa a ser ali torácica, né? Aquela respiração mais alta aqui em cima. Então a gente fica ofegante, né? Então o nosso corpo, ele traz reações que dá para identificar quando a gente está com raiva, para que a gente possa, então, identificando que aquele momento é um momento de estarmos no auge de uma emoção, então, portanto, ele não é um momento para tomar decisões, né? É lógico que a raiva, para uns, ela constitui um tema central, né? Tem gente que está sempre com raiva, tudo irrita, tudo tira do eixo.
E a pessoa tem uma característica de constantemente estar se entregando a acessos de raiva, né? Isso pode ter origem desde memórias de educação dessa existência, conteúdo familiar, até de outras existências, né? Como nós estamos aqui dentro de uma conceituação espírita, memórias do espírito de outras existências também, que vêm à tona ali, né? Com determinados estímulos em forma de emoção. A gente pode ter também a raiva contínua como não só como um tema central desse espírito, né? Muitas vezes ali ligado à vaidade, o orgulho, né? Como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós tratamos no capítulo da cólera, quando nós tratamos no capítulo Bem-aventurados mansos e pacíficos, capítulo 9, tem um item sobre a cólera, né? E ele fala que o orgulho nos leva a crer superiores do que somos. Então, muitas vezes, é um tema central do espírito, ele se crer superior ao que ele realmente é e se sentir constantemente afrontado nos seus direitos, né? Então, pode ser tanto um tema central, como também pode ser resultante, não produto, porque o espírito não é vítima do corpo. Deixe-se claro isso, né? Inclusive, nesse estudo sobre a cólera, mesmo no Evangelho, o Espírito Amigo fala sobre isso. Mas ela pode ser também um dos efeitos ali, né? Um dos resultados de uma série de patologias, uma série de doenças psíquicas, psiquiátricas, né? Como depressão, estresse pós-traumático, transtorno bipolar quando está na fase maníaca, que são situações que podem e devem ser investigadas por um profissional médico para nos ajudar também, né? Então, se a gente percebe que a gente tem uma constância na raiva, é bom investigar, né, essas causas, né? De repente, um tratamento médico também nos ajuda, medicamentoso, uma psicóloga, né? Uma terapia, uma análise, algum conteúdo pode nos ajudar também, né? Algum tratamento, né? Também, né? Mas a raiva, né, ela surge muitas vezes também esporadicamente por alguns estímulos, que pode ser proporcionais ou desproporcionais, porque ela está muito ligada, essa reação, à forma como a pessoa recebe o universo à volta dela, muito ligada às memórias que ela tem, né? Então, uma pessoa que foi muito agredida, às vezes um olhar basta, uma colocação basta para trazer à memória as agressões, e a pessoa às vezes entra em estado de sentir-se injustiçada, né? Enquanto outros na mesma situação não sentem da mesma forma. De qualquer maneira, precisa ficar muito claro para a gente que a raiva não surge por culpa do outro, nunca. Nunca surge por culpa do outro. A raiva, ela surge porque ela existe em nós, né? Então, assim, é uma emoção que vem à tona porque existe em nós. E existe em nós com uma finalidade boa, né? Que seria nos movimentar no sentido de transformação. Nos movimentar, nos dar energia e descortinar aquilo que precisa ser transformado, que afronta os nossos interesses, né? O nosso conceito de justiça, nosso conceito de bom, nossos objetivos para nós mesmos e para nossa família, né? Ela nunca surge em razão do outro. Ela existe em mim, né? Então, uma pessoa, ela pode chegar ao ponto de identificar essa raiva, né? E às vezes achar, mas se o fulano mudasse, se o Bertrano mudasse, gente, o mundo teria que mudar inteirinho. Então, e ainda assim, alguma coisa poderia acontecer que nos desencadeasse essa emoção, exatamente porque ela nos movimenta a essa transformação, né? Então, nunca é culpa dos outros, né? Ela existe em nós, né? Um outro ponto importante, nós precisamos identificar que ela existe em nós, perceber os momentos onde a raiva surge, mas não ficar identificado, né? Nós não podemos nos identificar como pessoas raivosas, coléricas e permanecer nessa identificação doente, porque nós somos luzes, né? Nós somos fadados à luz. Isso está dentro da nossa linha de progresso, é uma lei natural e que ninguém de nós tem o menor poder de enfrentar e ir contra, né? A lei de progresso impõe para cada um de nós
necessariamente que a gente chegue a um momento onde todas as emoções vão ser extremamente usufruídas em prol do nosso bem e do bem coletivo. Esse é o nosso alvo, né? Outra coisa também importante, eu não posso identificar a raiva e achar que tem que ficar suportando ela, me calando o tempo inteiro. Quantos conflitos são resolvidos quando nós expressamos que estamos descontentes com determinadas coisas, né? A questão do bem e do mal, porque a raiva não é nem boa nem ruim, a questão do bem e do mal, ela reside no pós-raiva. Então, assim, eu estou com raiva, o que eu vou fazer com isso agora? Então, muitas vezes, eu, por estar com raiva, afrontado, eu posso ser agressivo, eu posso ser descaridoso na minha palavra, eu posso atacar diretamente uma pessoa. Ou não, eu posso perceber que naquele momento de raiva, eu não tenho condições de tomar boas resoluções, boas decisões, sem correr um risco sério de infligir um mal a alguém. E então eu respiro, me acalmo e para um determinado momento depois, num momento posterior, eu tomo decisões e tomo atitudes que reorganizam aquela situação, né? Então, quanto é importante a gente perceber, por exemplo, que a administração da raiva não significa que a gente tem que aguentar tudo calado, né? Não fazer nenhum comentário, suportar, engolir, não é isso. Isso até adoece a gente, né? O que a gente precisa é saber que no momento exato da raiva não é o melhor momento que a gente vai ter para tomar decisões, para agir. Porque muitas vezes a gente pode se entregar à cólera, né? E aí, como diz o Espírito Amigo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, apesar da raiva não ser boa nem má, as ações que a gente faz em decorrência dela, como por exemplo, uma ação ruim seria a entrega à cólera, pode nos levar a fazer muito mal. O Espírito Amigo, inclusive, traz assim pra gente, que, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Então, muitas vezes, eu, movido pela raiva, eu posso me entregar a ataques coléricos, né? E o próprio amigo espiritual aqui, ele fala, né, que muitas vezes, se a gente se visse nesse frenesi diante de um espelho, a gente se assustaria, né? Porque quantas vezes a gente agride a própria natureza bruta, então quebra um copo, um prato. O que aquele copo e aquele prato tem a ver com a discórdia, né, com o meu problema? Né? O que quebrar ele vai fazer com que eu resolva o meu problema? Ou então, muitas vezes, me dirijo ao outro com palavras ofensivas, agressivas, né? Para entrar na defesa daquilo que eu acho que é um injusto em meu desfavor, né? Uma vez que nós produzimos no mundo dos fatos uma reação em decorrência dessa emoção, essa ação não volta mais atrás, gente. Uma vez que já saiu da nossa esfera de pensamento, ela já produziu efeitos no outro. E dentro da doutrina espírita, a gente sabe que muitas vezes, até dentro da nossa esfera de pensamento, muitas vezes não, sempre, ela produz efeitos no outro, né? Então, eu, por exemplo, aciono a emoção de raiva porque me senti injustiçada diante de uma situação, e nessa situação, muitas vezes eu começo a remoer na minha intimidade o quanto eu fui vítima de uma determinada pessoa, de uma coisa que ela fez. Aí eu começo ali a desencadear uma mágoa, um rancor, que pode resvalar futuramente no desejo de vingança, ou não resvalar no desejo de vingança, mas me manter numa situação de rancor, de falta de misericórdia, de falta de paciência, de tolerância e caridade, né? No fim das contas, com o outro, que traz um malefício vibratório para mim e para aquele que está recebendo o produto dessas vibrações, né? Então, em suma, para a gente hoje ir concluindo os nossos estudos, a raiva, ela é uma emoção natural que produz sensações na gente que ajudam a gente organicamente identificar o momento, né? A emoção que nós estamos sentindo, e ali, identificando, dar uma pausa para que a gente possa pensar, né? Não sermos tão reagentes.
Não acreditar que precisamos nos impor através de uma violência, de uma reação automática para o outro ou para as situações, para que aquilo nos preserve, né? Há situações que exigem uma ação imediata, como, por exemplo, um risco de vida para alguém, e aí nós, nos entregamos, né? Mas há outras situações que só nos tiram do eixo por conta da falta de caridade ainda em nós, né? Então, assim, o quanto eu posso, nesse momento de parar e respirar fundo, observar que eu estou movido na raiva em razão de um orgulho afrontado, né? Em razão de uma injustiça que eu estou interpretando, e então, após abaixar essas sensações decorrentes da raiva, articular decisões e me movimentar no sentido de transformação em prol do meu bem e em prol do bem coletivo, porque o bem só é um bem quando é um bem para todo mundo. Se for um bem só para mim, ele é um egoísmo, ele não é um bem, né? Jesus, ele tem uma fórmula muito interessante para nos ajudar a vencer a compaixão, que inclusive o Dalai Lama fala que é um dos antídotos, né? Perdão, da compaixão não, da raiva, que é um dos antídotos da raiva, que é a compaixão. Nós precisamos transformar a raiva em compaixão. Dalai Lama fala isso. E Jesus nos dá uma fórmula muito interessante nos últimos momentos em que ele teve com os apóstolos. Ele diz assim, que eu não sei se vocês se recordam disso, mas os apóstolos discutiam entre eles a respeito de quem seria, com a ida de Jesus, né, que ele havia anunciado ali que os deixaria, quem seria que assumiria a liderança daquele grupo, né? Quem ia assumir a liderança para que os trabalhos continuassem, né? E aí Jesus, quando vê aquela discussão entre os apóstolos, ele disse assim: será o primeiro entre vós aquele que mais servir, né? E neste momento ele lava os pés dos apóstolos, né? Então é muito interessante esse movimento do Cristo, porque ele passou uma existência inteira e depois ele vem fechar com esses apóstolos e fechar conosco dentro do nosso pensamento, dentro da nossa compreensão de bem, que seria um bem. Ele vem fechar aquilo da mesma forma que ele viveu a vida inteira, através do ato de servir. Então Jesus, ele desloca-se da sua posição, ele não tem a pretensão de ser o protagonista da vida, da existência das outras pessoas, né? Mas, pelo contrário, ele vai e permite que as pessoas protagonizem na existência dele, acolhendo a todos como eles eram, sem julgamentos, sem cobranças, mostrando um caminho de luz que todos nós estamos destinados, né? Que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos seguir. Um caminho de luz que se incorporará à nossa intimidade, porque isso faz parte da nossa essência, né? E ele nos mostra que o caminho para que essa essência, esse germe de bem floresça em nós é o servir aos outros. Ele passou uma existência inteira dando exemplo disso. Ele teve entre os famintos, ele teve entre os doentes, ele teve entre os criminosos, ele teve entre todos aqueles que eram abandonados pela sociedade, marginalizados pela sociedade, né? Excluídos dentro daquela sociedade, que ainda perecia naqueles vícios da ambição, da vaidade, do poder, né? E que não está muito diferente hoje, mas a gente teve alguns avanços, né? Através desses exercícios de religiosidade, de fé, de tentar compreender Jesus ao longo desses séculos, né? Então Jesus dá esse exemplo e ele vai encerrando sua jornada terrena, dando o exemplo de servir, né? Remetendo os apóstolos a encontrarem o caminho como através do ato de servir. Ele está com um ladrão na cruz, no ato da crucificação, e ele convida aquele ladrão a uma reforma íntima, a uma reflexão, a aproveitar aqueles últimos momentos que ele tinha naquele corpo físico, né? Então Jesus, depois ele se reporta a Pedro, até após o seu desencarne, né? Trazendo para ele a ideia de que
Todos que chegavam à casa do caminho pedindo socorro, não competia a Pedro julgar o comportamento dos outros, julgar o comportamento dessas pessoas para estender a elas o amparo que elas necessitavam, né? Porque Pedro era bem rude, se entregava muitas vezes a essas emoções de raiva, de acreditar que estava tendo uma injustiça, então chegava pedindo ajuda na casa do caminho, alguém que naquele momento estava necessitado, mas lá atrás já havia subjugado outras pessoas, já havia maltratado, assambarcado os bens da vida de outra pessoa. Então ele se sentia no direito de expressar que aquilo que ele estava, né, de tudo aquilo que ele estava sentindo de injustiça, né? E aí ele dizia às vezes para a pessoa: mas quem é você? Você vem aqui na casa de Deus, acreditando que você tem direito a receber alguma ajuda. Você não vê que hoje você está sofrendo, mas lá atrás você fez sofrer fulano, Bertrano, né? E aí aparece Jesus para Pedro, pedindo que acolhesse a todos esses filhos de Deus, né? A todos esses irmãos. E que Emmanuel vem falar no livro Estude Vida, chamá-los de acidentados da alma, né? Jesus vem convidar Pedro a servir os acidentados da alma. Interessante que o Emmanuel, ele fala nesse livro Estude Vida, numa lição chamada Acidentados da Alma mesmo, que muitas vezes a gente vê uma pessoa acidentada na rua, né? Por exemplo, um atropelado. Um atropelado é um acidentado do corpo. Aí a gente vê a pessoa acidentada e a gente corre e presta socorro. Ninguém fica perguntando pro acidentado como que foi que ele foi atropelado, né? Se ele foi imprudente ou não foi imprudente, se ele olhou para atravessar a rua, né? E dependendo da resposta dele, eu não presto socorro. Não, a gente presta socorro pro acidentado do corpo, né? Então que a gente também preste socorro pro acidentado da alma, sem questionamentos lá de trás. Porque a pessoa que se entrega aos equívocos, aos vícios, a todo tipo de escolha doente, é um espírito que está acidentado na alma, ele está adoecido de alguma maneira, porque todos nós somos fadados à luz, todos nós seremos luz, mais cedo ou mais tarde, né? Então que a gente consiga, através desse ato de servir, ir edificando essa compaixão que vai nos auxiliando no decorrer da nossa jornada a reequilibrar essa emoção da alma, essa emoção da raiva, a administrar essa emoção da raiva. Então, ao invés da gente dar uma plena vazão para ela, através do exercício de compaixão, através do exercício de servir, nós vamos aprendendo a entender o tempo do outro, a entender que o outro não acorda de manhã pensando num jeito de perturbar a nossa vida. Nós não somos protagonistas da história dos outros o tempo inteiro. As pessoas não estão preocupadas em acabar com a nossa saúde, com a nossa paz e frustrar os nossos planos. Muitas vezes nós somos frustrados nos nossos planos porque muitas vezes os nossos planos entram em colidência com os planos dos outros e o outro está tanto quanto nós em busca desses próprios anseios, né? E não compete a nós o julgamento da conduta do outro, mas apenas o desenvolvimento da compaixão. Porque esta compaixão vai nos auxiliar em contrapartida a administrar, a aprender a administrar a raiva. Lembrando que isso gera um proveito imediato para nós muito grande, porque a raiva desequilibrada, cercada de acessos de cólera constante, desorganiza o corpo físico, desorganiza o espírito, desorganiza o campo mental dele. E como diz o espírito amigo, pode não excluir virtudes do coração, mas pode nos levar a fazer muito mal, que nós vamos precisar reparar futuramente e do qual a gente pode se arrepender por séculos ante a escolha de um segundo. Era isso que a gente tinha para falar hoje, um pouquinho sobre a raiva, sobre o antídoto compaixão. Espero ter ajudado a clarear um pouco os pensamentos de vocês, assim como clarearam os meus nessas experiências dos últimos dias, observando essas emoções, sabendo perceber quando elas vêm à tona e sabendo, então, exercitar, né? Começando, então, um exercício de reequilibrar. Vamos à nossa prece final e às nossas vibrações e encerramentos de hoje. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos,
Agradecemos o amparo e a intuição dos bons espíritos, auxiliando a cada um de nós no discernimento das próprias emoções e sentimentos. E agradecemos, Senhor Jesus, porque hoje aqui estamos encarnados e tendo a oportunidade de reconstruir, de aprender, de ressignificar. Nós te agradecemos, Pai amado, pela vida que nos deste. E agradecemos a oportunidade de aprender nas alegrias, nas tristezas, na saúde, na doença, na satisfação e nas frustrações. Agradecemos-te, Pai, pela bênção da vida, pela escuridão que nos auxilia a valorizar a luz, pela doença que nos auxilia a valorizar a saúde, pelo pão de cada dia, que concedes, Pai amado, até os pássaros que nada cegam. Agradecemos, Pai amado, por tudo que nos concede, pelo exemplo da natureza, da água que enfrenta os obstáculos serenamente, acolhendo e seguindo. As árvores que dão bons frutos, frutos repletos de sementes que multiplicam a vida e o alimento em toda parte. O sol que nasce no céu todas as manhãs, nos renovando a ideia de esperança. E as noites, Senhor, que povoastes com um céu estrelado e uma lua luminosa, nos mostrando que mesmo na penumbra sempre encontraremos a tua luz em toda parte, a sinalizar que não estamos sós. Hoje, porque aqui estamos, Senhor, podendo agradecer-te, elevamos os nossos pensamentos também para rogar por todos os irmãos que estão com necessidades maiores do que as nossas. Que o Senhor possa visitar todos os lares, onde houver sofrimento, tristeza, solidão, dor. Que os bons espíritos levem alívio, consolo e paz. Que os bons espíritos também possam levar dos nossos corações as nossas mais belas flores aos presídios onde os nossos irmãos se encontram encarcerados pelos equívocos desta vida física que foram deflagrados. Que possam receber, Senhor, conforto em seus corações, estímulos para a nova vida. E que possam saber que estão sempre sob o olhar compassivo e misericordioso de nosso Pai. Te pedimos, querido Jesus, que também chegue aos hospitais e onde encontrar dor ou necessidades, tanto dos pacientes e familiares, quanto dos trabalhadores de todas as funções, que o Senhor possa suprir, ainda que por instantes, as necessidades de cada um. Que as despedidas sejam um pouco menos dolorosas. Que os pensamentos possam ser povoados dos momentos de alegrias que viveram. Que os trabalhadores tenham força e bom ânimo para bem servir, com carinho e caridade. E que todos nós possamos extrair destas vivências e experiências difíceis os aprendizados que nos fortalecem como espíritos. E que o Espírito da Caridade também possa visitar todas as ruas, onde houverem irmãos nossos, nestas noites de frio, dormindo num solo frio e duro, sem o pão, sem um lar para abrigar-se e isolar-se diante da pandemia, não usando máscaras porque não as possuem, e muitas vezes tendo que mendigar
nos carros, nos semáforos, nas casas, para conseguirem o pão de cada dia. Ampare esses irmãos, Senhor. Que o espírito da caridade possa nascer no coração de todos aqueles que se aproximarem deles. Que nós possamos estar despertos, para que o espírito da caridade nos convide e a gente aceite o convite de bem servir. E agradecidos pela visita aos nossos lares, pelos amigos espirituais nos banhando de vibrações de amor, vamos encerrando este momento, pedindo a Ti, meu Pai, a Tua bênção para encerrar os trabalhos de hoje. E pedindo ao Mestre Jesus que continue sendo o farol de nossas vidas, para que possamos seguir seguros na estrada do bem, na estrada da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade e da solidariedade, construindo um mundo de paz que tanto desejamos. Que assim seja. Obrigada, amigos. Obrigada a todos por estarmos juntos. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa se encontrar outras vezes. Lembrando das nossas palestras públicas, às segundas-feiras às 20 horas, nas quintas às 14, né? Às sextas às 19 e domingo às 10 da manhã. E os evangelhos nas terças, quartas, sextas e sábados às 8 da noite. Que Jesus nos ampare. E permanecendo ainda em atividade os nossos trabalhos de caridade na casa, conforme orientações no site, na página do Cefif, onde nós estamos agora fazendo essa live. Que Jesus nos abençoe, gente. Um abraço, fiquem com Deus, na paz de Jesus. Até logo.